Oi, gente, eu tô de volta com a segunda temporada do podcast Empreendedorismo da FGV EASP e hoje eu recebo o Max Maximiliano, da Psicomax. Max, se apresenta pra gente aqui. Primeiramente, obrigado, Carol, pelo convite de estar aqui compartilhando nossa vida, a nossa trajetória. Meu nome é Marcos Maximiano, venho de Araçatuba, que é interior de São Paulo, dá uns 600 quilômetros daqui. Estudei na ETEC de Araçatuba, ensino médio lá como técnico em administração. Depois fiz contabilidade técnica e gestão de projetos também. E obrigado por estar aqui. Estudei bastante, viu, Carol? Para estar aqui, para estudar, e fui contemplado com bolsa pela GV. E hoje posso estar com todo mundo aqui. Bem-vindo. E eu tô também com a Isabela Bastos, da Psicomax. Se apresenta pra gente, Isabela. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada, FGV, de ter nos convidado para compartilhar um pouco sobre a Psicomax, sobre a nossa trajetória. Sou a Isabela Bastos, eu vim de Fortaleza. Antes eu cursava engenharia de produção na UFC. E depois comecei a pesquisar um pouco melhor sobre São Paulo, as oportunidades. Acabei descobrindo a FGV e vim cursar administração de empresas. Entrei no SPIT, uma entidade de comunicação e liderança, o que me impulsionou para entrar na Liga de Empreendedorismo, e a partir disso a gente começa a Psicomax. Isabela, por que você decidiu largar a engenharia e vir para a FGV? É uma pergunta difícil, porque eu nunca me imaginei empreendendo, nunca me imaginei fazendo administração, mas também nunca tinha me imaginado fazendo engenharia. E eu comecei a pesquisar São Paulo e as oportunidades, descobri sobre a FGV e, olhando o site, eu vi a sala de empreendedorismo e todas as startups, as empresas que nasciam daqui. E isso começou a despertar muitos sonhos em mim, uma vontade de gerar mudança e empregos mesmo. E apliquei para o vestibular da GV, acabei ingressando e só tive uma semana para fazer essa decisão de trancar o curso da engenharia e me mudar para São Paulo. E posso dizer que foi uma das melhores decisões, porque eu sou muito apaixonada por tudo que a gente aprende aqui. E, Max, você me contou um dia aqui nos corredores da GV que você ouviu o nosso podcast. Sim. Você se lembra aonde você ouviu? Como é que foi essa experiência? Qual era o episódio? Momento, eu lembro, foi na casa da minha avó. Eu lembro que tava no quintal dela, eu tava vendo, pesquisando, estudando bastante pra GV, procurando vídeos, né, sobre como que era aqui, professores, estruturas, e aí caiu pra mim esse vídeo. Se não me engano, era do Guilherme Códida ou do Pedro Igelka, algum dos dois. Então foi muito inspirador pra mim ver que, poxa, eu posso estar lá também. Bem legal. E você já pensava em empreender nessa época ou te influenciou de alguma forma? Ótima pergunta. Quando eu entrei na GV, eu, na verdade, queria ser um executivo. Um grande executivo corporativo. Só que conhecendo, aprendendo e principalmente pesquisando muita coisa também, eu conheci que eu poderia ser um executivo no D+0 da minha empresa, entendeu? Porque executivo de mercado demora 35 anos para virar CEO de uma empresa, entendeu? Então, como que eu poderia ser CEO no primeiro dia da minha empresa? E foi aí que eu descobri empreendedorismo. Tá. E uma curiosidade, assim, que eu tenho é como que vocês se conheceram e decidiram se tornar sócio? A gente não se conhecia antes na GV, a gente acabou entrando na mesma sala e a partir disso a gente se identificou muito de ser os que sentavam na primeira fileira e ficava perguntando tudo pro professor, os mesmos princípios. Então, uma amizade foi construída na base de muita admiração e muita ajuda. E a gente acabou entrando na Liga de Empreendedorismo juntos. Mas cada um tinha o seu negócio. Durante o processo da Liga, que a gente precisa montar uma empresa do zero, até vender e fazer um pitch final. A gente queria trabalhar juntos, mas nenhum queria abrir mão do seu negócio durante a Liga de Empreendedorismo. Até que, quando terminou, eu fui estagiar e o Marcos fez um convite. Isa, por que tu não vem trabalhar comigo?
Essa pergunta do Marcos tomou meus pensamentos dias e noites, porque eu queria muito estar junto dele. Eu acredito muito no quanto o Marcos é trabalhador, no quanto ele se esforça, e eu queria estar com ele junto. E aí a gente conversou, eu pedi para sair do estágio, pra gente estar empreendendo juntos. A gente teve uma conversa difícil, que acho interessante falar para pessoas que pensam em sociedade. Sim. O Marcos, ele me fez perguntas do tipo: Isa, onde você se vê daqui a 10 anos? O que é que você quer com a Maya Max, que na época era um outro nome? Uhum. Quais são os seus sonhos? E todas essas perguntas trouxeram um senso de responsabilidade. Não é um projeto de faculdade que a gente está fazendo. Nós vamos realmente empreender e estar juntos nessa. Uhum. E desde então, a gente entrou nessa sociedade. Pra cima, pra cima. Agora vamos falar um pouco da Psicomax para quem não conhece. Expliquem pra gente assim o que é a Psicomax. Legal. Psicomax é um ecossistema de soluções para psicólogos. Nós somos uma empresa de tecnologia para psicólogos, que nós apoiamos eles com 3 grandes frentes: organização de agenda, organização de pacientes e principalmente também financeira. Entendeu? Porque a gente compreende que psicólogo, ele é psicólogo. Ele não é gestor, administrador, ou não deveria ser, porque ele se formou para uma única coisa: clinicar. Entendeu? Então, como que nós podemos apoiar eles por meio de tecnologia para que eles possam apenas clinicar? O resto a gente cuida. Tá. E quando vocês começaram a Psicomax, quais foram os principais desafios no início dessa jornada? Legal. A gente, na verdade, começou com uma... Eu comecei, depois ela entrou. Comecei com a Maya Max, que era uma empresa que seguia na mesma vertente da Psicomax, só que era para um público muito genérico. Então, a gente apoiava pequenos empreendedores com organização de projetos, estratégico, financeiro, de clientes, era um monte de coisa, entendeu? E era um grande produto para um público muito grande. E isso trouxe muitos desafios de venda comercial, posicionamento de marca. E aí nós enxergamos que, poxa, isso está trazendo muitos problemas pra gente. Que foi aí que nós fomos para um brainstorm gigantesco que você pode introduzir, né, Isa, pra gente. Mas sobre os desafios, acredito que em relação à Maya Max, a gente teve muita dificuldade em se desapaixonar pela nossa solução. E a gente vê muitos empreendedores fazendo isso. É muito apaixonado pela solução, mas a gente tem que ver se está sendo realmente útil no problema. Está resolvendo, de fato, algum problema? Então, a gente tinha um produto que era a Maya Max e a gente não conseguia vender ele. E a gente acreditava que pelo fator de não conseguir vender é porque o nosso produto ainda não estava completo bastante. Não estava perfeito, né? A gente trabalhava muito, a gente perdia tempo de vender, de validar para melhorar, para tornar ele mais complexo. Mas, na verdade, a dor não estava validada. A dor poderia existir. Mas o público que a gente estava apontando não sentia essa dor de fato. Um microempreendedor, um pequeno empreendedor, ele está mais interessado em como ele consegue vender mais. E não como ele consegue se organizar mais. E foi aí que a gente conversando, a gente percebeu: Marcos, essa dor existe, de fato existe. A maioria dos microempreendedores hoje no Brasil, em 5 anos, fecham por falta de fluxo de caixa. Sendo que é um público que não está muito aberto para entender da organização de ter um fluxo de caixa para isso. Que outro profissional poderia estar aberto para isso? Tem um entendimento de gestão, mas também não sabe muito fazer sobre gestão. Aí a gente, profissionais autônomos. E aí a gente começou a entrevistar vários profissionais, advogados, engenheiros, arquitetos. As nossas férias da GV, a gente passou as férias inteiras entrevistando esses profissionais. E aí foi algo interessante que, de arquitetos, a gente encontrou vários problemas. Sendo que a gente percebeu que não seria um setor essencial. Se, Deus me livre, tudo parasse, a gente iria parar também. Então, que outro profissional autônomo, também ligado à saúde, a um setor essencial, que a gente iria continuar, entende da importância da organização, mas não foi ensinado na faculdade sobre isso, a gente poderia ajudar. Psicólogos. Aí a gente começou a fazer muitas entrevistas com os psicólogos até
chegar em um produto. Então a gente fez o contrário. Entendi. Eu sei que vocês foram acelerados pela FGV Ventures, que é a nossa aceleradora de startups. E ela teve um papel fundamental também nesse momento de vocês, de mudança de nome, de reposicionamento. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Exato. A gente foi acelerado por eles no começo desse ano, certo? E foi muito legal porque eles têm algo que é muito valioso, que são pessoas, assim. O network deles é sensacional, sensacional mesmo. Eles ajudam com dicas, ideias, insights, e pra gente foi bem legal porque a gente entrou com a Mayamax e nós saímos com a Psicomax. Sim. Uma semana antes do último dia, a gente decidiu olhar, né, pra dentro de casa e aí dissemos assim, gente, não tá bom como tá, certo? Nós precisamos mudar. E aí, uma semana antes, a gente pivotou, a gente fechou a Mayamax e aí começamos tudo do zero. Brainstorms, e aí que veio toda discussão, toda conversa com psicólogos, entendeu? Então, na FGV Ventures foi muito legal porque nós vimos que nós tínhamos uma rede de apoio muito grande, entendeu? Sim. Que apoiava a gente. Isabel, conversei, e aí eu disse pra ela assim, Isa, eu acho que não tá muito bom como tá, eu nem acho que nós deveríamos ir, né, pro último dia. Aí ela falou assim, não, vai sim, pode pivotar e bora lá. Aí conversei com a Isa e aí nós fomos lá, pro último dia, sem produto nenhum, quase sem ideia alguma, mas nós tínhamos alguma coisa que seria a Psicomax, que é hoje. Então, eu até trouxe, depois mostro pra você aqui, alguns post-its nossos, de discussões, brainstorms nossos, de ideias do que poderia ser uma empresa que poderia solucionar essa dor de organização e de gestão, que aí veio depois a Psicomax. E a FGV Ventures, ela nos conectou com vários mentores que fizeram a gente chegar nessa conclusão que realmente a dor pode existir, mas não é uma dor muito latente. E foi difícil a gente escutar um pouco desses mentores. A gente até, nossa, sério, ele não tá enxergando muito essa dor. E aí elas continuavam conectando com várias pessoas de mercado, com muitas experiências, até que a gente percebeu e a gente teve muito esse apoio para chegar no último dia e fazer um pitch de não temos resultado. Na verdade, a gente pivotou, mas a conclusão foi que toda a FGV Ventures apoiou muito todo o processo que a gente viveu. Não deixou com que a gente ficasse com vergonha de ter chegado no último dia sem resultado, mas na verdade viu que a gente aprendeu muito no processo. E esse ponto de vergonha é muito interessante, porque empreendedor, ele tem que ser raçudo, né? Ele tem que ter coragem na vida dele. E a gente teve coragem pra ir lá, enfrentar uma banca gigantesca, um monte de gente lá, sem produto nenhum. Apenas com uma ideia, no Demo Day, que é o último dia, né? Que todo mundo vai lá, se apresenta, tem um monte de gente de todo o Brasil, entendeu? Então nós temos que ter muita coragem pra ir, pra enfrentar desafios, entendeu? Pra poder também ser útil. Principalmente ser útil. É uma coisa que nós temos muito dentro de casa, que parte muito de mim e da Isa. Como que nós podemos contribuir sendo úteis para a sociedade, entendeu? Então, essa coragem que motiva a gente todo dia para ir enfrentar, sejam quais problemas virem, aparecerem. O empreendedor tem que ter muito essa gana, né? De sempre se reinventar, uma resiliência muito grande, porque ele vai ter muitos obstáculos, muito essa questão de recomeçar. Que é um ponto que, assim, se nós fôssemos parar e fazer conta se vale a pena ou não empreender, é uma conta muito difícil, entendeu? Que se nós fôssemos considerar o risco e um retorno proporcional, não valeria a pena empreender. Então, são muitos problemas, são muitos desafios no dia a dia e é muito dolorido. Só que o que move a gente diariamente é o nosso propósito, entendeu? Como que nós podemos contribuir para a sociedade. E isso pode vir qualquer problema. A gente não sabe se a Psicomax, ela vai dar certo. A Mayamax, ela não deu. A Psicomax tá indo muito bem. Estamos com parceiros, universidades, professores, mas amanhã a gente não tem a menor ideia. Mas uma coisa que nós temos muita certeza é que eu e ela, juntos, nós daremos certo. Seja em qualquer negócio. Falando nisso, aliás, um passarinho me contou que já tem gente querendo comprar a Psicomax.
A gente teve conversas com alguns fundos, investidores também. Não é a hora ainda. Então, a gente tá meio que sondando todo o mercado. Mas algo interessante, até em relação à FGV Ventures, mesmo a gente tendo passado por todo esse processo e na entrega final ter dito que não temos produto, 3 fundos procuraram a gente após esse pitch. E foi por causa desse contato da FGV que esse fundo descobriu sobre quem é o Marcos, quem sou eu, o que é que a gente está fazendo aqui. Então, como o empreendedorismo, mesmo com as suas dificuldades, ele é apoiado. E as pessoas entendem os seus processos. Faz parte períodos que não vem resultado, faz parte pivotar. Pivotar, para quem não sabe, é mudar a ideia, mudar o negócio de uma hora para outra, assim como a gente fez. Faz parte isso, mas é o que a gente aprende, o que a gente extrai desse processo, que é como a gente fez. Então, esses fundos conversaram com a gente, falaram, olha, se vocês tivessem pelo menos 10 clientes, 8 clientes, a gente iria colocar um dinheiro, então vamos conversar daqui a 4 meses. E aí a gente está vindo conversar com eles, mas estamos vendo aí, a gente está trabalhando. Sim. Eu gostaria de saber como que vocês fazem para conciliar a vida acadêmica, que vocês estão no 4º semestre, então tem bastante GV ainda pela frente, com a vida empreendedora. É muito difícil. Essa pergunta sempre fazem pra gente, porque não existe uma resposta muito óbvia, porque acaba, às vezes, surgindo problemas da empresa e provas da faculdade, trabalhos da faculdade, tudo, às vezes, em uma mesma semana ou até mesmo no mesmo dia. E a gente precisa se dobrar. Eu acho que a primeira dica, né? Ter pessoas em conjunto que você consiga se apoiar. Então, eu e o Marcos, a gente consegue se apoiar muito nisso. Marcos, cuida dessa atividade da faculdade, eu cuido dessa e a gente se divide dessa forma na empresa. Então, acho que ter essa rede ajuda muito. Segundo fator que eu acho que nos ajuda é prestar 100% de atenção nas aulas. Porque o nosso tempo ele vai ser reduzido durante o dia. É normal isso. A gente precisa trabalhar, a gente precisa resolver as questões dos clientes. Então, quando a gente está na aula, a gente senta na primeira fileira, a gente pergunta tudo para os professores, a gente comenta para eles que a gente está empreendendo. Então, acaba que quando é para estudar para uma prova, é para relembrar, porque o conteúdo já foi, a gente já aprendeu o conteúdo. Então, fica muito mais fácil. E um terceiro ponto, conseguir extrair, entender que o que você está aprendendo ali não é simplesmente para fazer uma prova, mas você consegue, de fato, aplicar isso no dia a dia. A gente, esse semestre, teve uma matéria de análise estratégica dia de sexta-feira. E o professor foi sensacional. A gente comentou com ele que a gente estava empreendendo na Psicomax. E aí ele, inclusive, dava os exemplos da empresa no meio da sala para todo mundo ajudar a gente com estratégias. Deixou a gente fazer o relatório final da disciplina dele com a nossa empresa. Então foram umas 50 páginas, né, Marcos? Sim. Só falando da Psicomax. E isso tem nos ajudado bastante. Dar esse senso de emergência de tudo que eu tô aprendendo aqui é muito importante. Que eu vou realmente aplicar no dia a dia. Essa terceira dica é sensacional. Porque, assim, quando nós ressignificamos a matéria, isso cria sentido pra gente. Cria pra mim, cria pra ela. Então, nós vamos todo dia pra aula pensando assim, olha, eu tenho tal disciplina hoje. O que ela pode ser útil pra mim? Pro meu dia a dia, entendeu? Então, seja análise estratégica, controladoria, psicologia do trabalho, entendeu? Então, todas as matérias pra gente tem muito significado. E nós extraímos o máximo que dá dessa matéria para a empresa, entendeu? Porque tudo culmina, a nossa vida por si só, ela culmina em algo. E esse algo pra gente hoje é o nosso negócio. A nossa vida hoje, ela é vivida em função do nosso negócio. Então, pessoas com quem a gente conversa, almoça, então, livros, tudo isso, entendeu? Então, na aula, na GV, é sensacional. Entendeu? Vocês já veem uma aplicação prática, já, né? Muito. Até em matérias que, assim, eu escuto pessoas falando, ai, como é que vocês extraem isso pra Psicomax?
faz muito sentido. Psicologia do trabalho, a gente estudando a forma das organizações, os sentimentos de quem trabalha dentro das organizações, a gente começa a se olhar e, Marcos, como a gente quer fazer a nossa empresa no futuro, como a gente quer que que quem estiver trabalhando com a gente se sinta. Então, tudo isso a gente vai aprendendo, nem que seja para aplicar daqui a anos, mas também para aplicar já agora. Então, todas as matérias a gente tem já aprendido muito no dia a dia. Marcos, você vai fazer um intercâmbio para Babson College. O que te motivou a escolher essa universidade? Legal. Babson College foi eleita por 27 vezes consecutivas a melhor universidade de empreendedorismo do mundo. E ela foi eleita esse ano como a segunda melhor universidade dos Estados Unidos. Então foi muito legal porque escolher Babson College se alinha muito com o meu propósito, entendeu? Que é como que eu posso extrair e aproveitar a minha jornada acadêmica ao máximo possível, olhando sempre para uma única coisa, empreendedorismo. Entendeu? Então, Babson College foi a minha única opção daqui, de todas. Podia ir para França, para Europa inteira ali, mas eu queria Babson, por quê? Porque o meu foco aqui na GV é como que eu posso crescer o nosso negócio, entendeu? Então, estando em Babson, eu vou conhecer muitas pessoas, conhecer um ecossistema inteiro, muito novo, inovador, e vai ser muito legal, uma grande jornada. E você acha que você vai trazer, assim, vários insights, então, para aplicar na Psicomax? Sim, muitos insights, conhecer pessoas, networking demais, entendeu? Com mentores lá fora. A gente, antes de eu ir, já conversamos com 2 professores de lá. Você entendeu? também vai, Isabela? Não vou. Mas ele já tá se conectando, já tá Sim. fazendo a Psicomax entrar no ecossistema da Babson. Já ser conhecida. E outra, capital lá também é mais barato do que aqui, né? Então, pra gente, talvez, vamos ver, né? Se faz sentido pra gente captar dinheiro lá fora também, com anjos de lá. Muito legal que você vai para Babson, e deixando registrado aqui que a FGV tem mais de 100 parcerias em todos os continentes. E pra gente finalizar, eu queria saber de vocês qual que é o grande sonho que vocês têm para Psicomax. Legal, ótima pergunta. O nosso grande sonho é como que nós conseguimos fazer com que esses profissionais cresçam. Então, a gente só vai estar contente quando os nossos profissionais, os nossos clientes crescerem e tiverem muito sucesso conosco. E a partir disso, nosso grande propósito é economizar tempo e esforço desses profissionais, para que eles venham a atender os pacientes deles da melhor forma possível. Porque hoje no Brasil existem mais de 540 mil psicólogos e mais de 18 milhões de brasileiros que sofrem com ansiedade ou depressão. Então, se esses psicólogos vierem a crescer e atender da melhor forma, a saúde mental no Brasil vai estar muito melhor. Muito. Então, esse é o nosso grande propósito. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Agradecemos demais. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Carol. Obrigada, FGV. Foi incrível estar aqui, podendo compartilhar nossa trajetória. Por favor, nos sigam no Instagram. A gente vai começar a postar mais de todos os processos que a gente está fazendo. Qualquer dúvida, mandem mensagem pra gente também. A gente quer conhecer cada um de vocês. Eu deixo aqui o convite para vocês conferirem os demais episódios da primeira temporada no Spotify da FGV, a ESP, e no YouTube da FGV.